Parashá da semana, mais uma vez, ela é Mehubarot. Nós temos novamente duas parashiot lidas juntas, dois trechos da Torá lidos juntos. Nós iniciamos essa parashá em Vaikra Sheshezé, em Vaikra 16, livro de número de Levíticos 26, Levíticos 16, complicação. A parashá a primeira é a Hareimot, e a segunda parashá que nós veremos é Kedoshim. Essa primeira parashá, ela vem trazendo as leis de Yom Kippur, vem trazendo após a morte dos filhos de Arão, Hashem traz para Moshe Rabbeinu as leis de Yom Kippur, porque agora, a partir da catástrofe que os filhos de Arão morreram, ficou proibido ficar entrando o tempo todo no Kodesh HaKodashim. Então a Kadosh Baruch Hu, ele vem estipular a Moshe Rabbeinu alguns momentos com os quais o sacerdote, o sumo sacerdote, como o Renagador, poderia adentrar no Kodesh Kodashim. Em especial, era o dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur é o dia mais esperado do ano, o dia mais santo do ano, com o qual, na época, como se tinha o Beit HaMikdash, dois bodes eram oferecidos, né? Um era o bode, que era um bode para a remissão do pecado de Israel, e outro era o bode expiatório, ou o bode de Azazel. Azazel, para quem gosta de um pouco de Kabbalah, eu acho que não tem nada a ver com isso, mas para quem gosta, é o nome de um malach malvado, de um malach das forças negativas, é o nome de um demônio, vamos dizer assim. Eu não gosto dessa palavra também, que não tem a ver com a mentalidade judaica. Mas Azazel então era um bode, era para Azazel, não para o demônio. Azazel, nesse contexto, quer dizer sorte, e o outro bode era para Hashem. E era tirado uma sorte entre os dois bodes, e o bode que caiu o azar, ele tomava o azar. Então, Azazel foi para sua própria sorte. Ele era levado a um desfiladeiro, a uma montanha, e era empurrado e até que se destruísse, que todo ele viesse a cair lá embaixo, tudo morto. Esse dia de Yom Kippur, na verdade, antes do Yom Kippur, alguns dias antes, o Kohen Gadol, ele era muito afligido pelos outros Kohanim, afligido no sentido de fazer com que estudasse Zalachot. Na parte da noite anterior de Yom Kippur, ele não dormia, os sábios ficavam toda noite, mantendo ele acordado. Por quê? Por que mantinha o Kohen acordado? Quem já leu essa história sabe por quê? O principal motivo de manter o Kohen acordado nem era tanto que ele repassasse as alachot, mas é que ele não viesse a ter poluição noturna. Ou seja, se ele tivesse, ele não poderia entrar no Mishkan, não poderia entrar no Beit HaMikdash, ele não poderia oferecer o sacrifício de Yom Kippur, e aí tudo iria por água abaixo em Yom Kippur. Então, na véspera de Yom Kippur, durante toda a noite, os sábios ficavam conversando com o Kohen Gadol, ficavam repassando a Alachot e estudando com ele, para que ele não pudesse vir a se tornar impuro por algum motivo. Outro motivo desse nome lá, Azazel, de ser própria sorte, né? Foi o bode que levou a Azazel, a própria sorte. É porque uma pessoa pode escolher dois caminhos. Um, servir a Kadosh Baruch Hu, e o segundo, ser levado à própria sorte. O segundo, que escapou, que viu o primeiro morrer ali e falou, escapei de boa, escapei tranquilão, ele é levado e de repente é jogado ao desfiladeiro. Ou seja, o fim dos dois é a morte. Nenhum escapou com vida desse dia. Porém, um teve a sua vida para a própria sorte, acabou despedaçado, e o outro foi entregue a Kadosh Baruch Hu
em elevação. É interessante que nós, quando analisamos esse texto, nós vemos que o cabrito que leva sobre si as iniquidades não é o cabrito que fica dentro do templo para ser imolado, mas é o sacrifício que é levado para fora e é atirado pelo precipício. Esse é o sacrifício que acaba, esse é o bode, o carneiro, o bode que acaba levando sobre si as iniquidades do povo de Israel. Alguém tem alguma pergunta sobre o Yom Kippur? Cara, Sim. nessa questão dos bodes, o bode que é deixado à própria sorte, né, que ele leva a iniquidade, na verdade ele representa tipo a pessoa que não está com a Shem, ela vai levar sobre si a sua própria iniquidade? O que significa os sacrifícios? Vejam bem, o que significa um sacrifício? Eu li uma drachá muito bacana essa semana. Drachá é uma explicação que diz por que nós devemos oferecer um sacrifício. Em que lugar o sacrifício pode trocar de lugar com você? Então, a explicação é a seguinte. Nós temos os 613 mitzvot, temos nossa linha de conduta, que é o que nos mantém como ser humano, que é o que nos diferencia dos animais. Que um animal, quando ele vê uma coisa, ele vai e pega. O cachorro, ele vê um osso, ele vai pegar. Se ele não foi educado, ele vai pegar. A diferença de um animal educado, que é o cachorro, você fala, não, ele não vai pegar, é porque ele foi educado, ele sabe as regras. Então, a Torá é o que nos diferencia dos animais. A única coisa que nos diferencia dos animais, então, é a nossa conduta de acordo com a Torá, de acordo com as mitzvot. Então, quando uma pessoa ela descumpre uma mitzvah, como que seja merecedor de levar um sacrifício, ele se comportou como um animal. Ele desceu um degrau em seu nível espiritual. Ele era um ser humano, dotado de sabedoria. Ele deixou com que o seu instinto levasse a cometer uma transgressão. Ele foi no boteco e comeu um corintiano de presunto e queijo. Ele deixou-se ser levado por sua alma animal. Ou seja, ele é um animal igual o carneiro lá. Então, quando ele vai e leva o carneiro, e esse carneiro ele é imolado, é sacrificado, quer dizer, tá vendo esse animal? É exatamente como ele que você estava se comportando. Quando a pessoa levou o animal para o Beit HaMikdash, ela deveria estar arrependida já. Ou seja, ela já recobrou o seu status de ser humano. Porém, nada nesse mundo passa de graça. Um animal deveria morrer. Porque o homem não se comporta como um animal, então um animal tem que morrer. Ele vai e leva o corban, e aí sim, esse animal, ele toma o lugar do homem. De que homem? Daquele homem que ele foi enquanto ele cometia transgressão, que é como um animal. Fica claro aqui também, eu sequência do texto, que os sacrifícios eles só podem ser realizados no monte do templo e dentro do templo. Não podem ser realizados fora do Mishkan, fora do templo, eles são proibidos. Aqui nós temos em Aharemot, no capítulo 17, no Pasuk 13, e qualquer homem dos filhos de Israel, do peregrino que mora entre eles, ou seja, os convertidos, seguem a mesma alahá, que caçar algum animal ou ave até o que é permitido comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó.
porque a alma da criatura está ligada ao seu sangue. Ou seja, toda a alma da criatura está ligada ao seu sangue? Não. Existem almas de algumas criaturas e almas de algumas criaturas. Existem almas dentro do ser humano que sim estão ligadas ao sangue, e existem almas que não. Por exemplo, a Nefesh, que é uma alma animalesca, sim, ela está ligada ao sangue. E os animais, eles só têm essa Nefesh, a alma animalesca, a alma animal. O ser humano conta com a Neshama. A Neshama é a nossa alma intelectual, ela não é ligada ao sangue. Porém, mesmo essa alma animal, que é ligada ao sangue, nós não devemos comer. E também os conversos. Uma pessoa que não é convertida ao judaísmo, ele não tem essa obrigação, ele só não pode comer o animal vivo. Após a conversão, ele, como nós sempre falamos, ela se torna passível de todas as leis, assim como um judeu nascido. Rav, uma Sim? pergunta aí. Veja bem, os animais de caça, Sim. você caçava, você poderia abater ele fora do templo, porque era um animal de caça, certo? Sim. Quem abatia esses animais? Os judeus. Sim, mas hoje, se eu caçar um animal de caça, e Sim. aí? Eu não posso abatê-lo hoje. Então, hoje você não pode. Você É não isso, pode. né? Porque, por Isso. exemplo, vamos supor, por exemplo, que eu sou um caçador e eu armo uma armadilha para pegar um cervo ali do lado de Jerusalém. Eu já vi, uma vez estava chegando de trem em Jerusalém e eu vi um cervo lá embaixo. Eu armei uma armadilha e com corda peguei esse cervo. Eu sou chorrete, eu sei abater o animal, vou lá e abato o animal e como. Não tem problema nenhum. Cervo é kasher? Aham, É, não é? entendi. É cacheira, Tem certeza? tenho. Então tá bom. Casco fendido em dois e ruminante. Então, aí eu posso abatê-lo, se eu for chorrete, especialista nisso, e comer. Se tivesse o Beit HaMikdash, não poderia. Todo animal que, na época do Beit HaMikdash, não pode ser abatido em Jerusalém, tem que ser levado ao Beit HaMikdash para ser abatido lá. Fora de Jerusalém, pode ser levado em qualquer lugar. Pertinho do fim da Parashá de Aharemot, nós temos agora aqui ela está mais ligada com a Parashá de Kedoshim do que com a própria Parashá de Aharemot. Porque ela não diz respeito à ordem do serviço no templo, ela diz a respeito mais à ordem de separação entre uma pessoa e outra, entre os costumes de Israel e os outros costumes. Yohai, que cumprimento que você está falando? Porque o Eterno foi tão severo na falta desse cumprimento, até mais que Yom Kippur. Em qual, Yohai? Nós vemos, eu acho que está nessa paraxá no fim, deixa eu achar aqui. Exatamente, então no fim da paraxá, vamos prestar muita atenção em como a Torá apresenta. E guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e não farei de todas essas abominações, nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós, porque todas as abominações fizeram os homens da terra que estavam antes de vós, e impurificou-se a terra. Ela fala aqui de duas classes de mitzvah, não é toda mitzvah, tá bom? Hukim e Mishpatim. Hukim são leis que nós não entendemos muito bem, que não são dadas de explicação e nem é possível alcançar com a lógica. Então, isso, por exemplo, comer carne com leite é um hok. A parada de uma vaca vermelha é um hok, são hukim. São leis que nós não entendemos. São as leis mais severas de descumprir, são hukim. Se descumprir um hok, severíssimo. Um mishpat também é severo. Porém, são leis que você consegue entender, tipo, são leis de um próximo contra o próximo, não rouba o seu próximo. É um mishpat, é uma regra judicial, entendeu? Vamos dizer assim, é possível entender racionalmente. Agora, a questão do sangue, a Hashem foi tão severo por conta disso, porque é um roque.
Então a pessoa pode entender, não tem que trabalhar no Yom Kippur. Por quê? Porque a Hashem vai te perdoar. Opa, claro que eu não vou trabalhar no Yom Kippur, claro que eu não vou comer no Yom Kippur. Agora, o comer sangue, ele é um roque, uma malachá que não tem a resposta fácil no entendimento. Então, na sequência do Haremot, nós temos agora uma séria lista de relações proibidas. É bem complexo isso, minha esposa me perguntou, outra pessoa me perguntou essa semana, quem pode e quem não pode. Em geral, os parentes de primeiro grau, esses não podem, pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã, vô com neta, tio com sobrinho, tia com sobrinho pode, tio com sobrinha não pode. Tá ok? E assim sucessivamente. E a Torá estabelece após isso, o trecho que eu citei para o Yohai, que devemos nos afastar de transgredir essas transgressões, principalmente em Israel, porque a terra vomitaria as pessoas que cometem esses tipos de transgressão. Como uma pessoa, nas Shiva Mitzvot Benor, existem proibições, relacionamentos também, essas regras, elas também se enquadram nas proibições de relacionamento da Shiva Mitzvot Benor, tá ok? Então, a Parashat Haremot, ela tem esses dois tópicos, né? A primeira, a regimentação do momento de entrada no Beit HaMikdash. No segundo momento, explicação do Yom Kippur. No terceiro momento, que é quase uma introdução de Haremot, uma introdução de Kedoshim, que são as relações proibidas e incestuosas. Na sequência, nós iniciamos também uma paraxá de Kedoshim, está em Levítico 19, Vaikra Yudtet. A paraxá de Kedoshim, ela é uma paraxá vasta em alachot, vasta em mitzvot. Porque ela trata de vários padrões da vida das pessoas para que elas se separem culturalmente das nações próximas, das pessoas próximas que caminham de uma maneira errada. Ela inicia falando sobre os korbanot, regras de korbanot nos quais podem ser alimentados ou não. Por exemplo, quando era morto um korban, ele era assado, ele poderia ser comido até o terceiro dia, não mais que isso. Então, começa com esses tipos de leis relacionadas ao espiritual, porque isso é uma lei espiritual, pois era executada dentro do Beit HaMikdash, e ela passa, na sequência, tratando de leis que demonstram a perfeição da pessoa. Por exemplo, não furtar, não enganar. Fala do peregrino aqui. Deixa eu achar do peregrino. Não rebuscar a vinha. Tem que deixar para o peregrino, para o órfão e para a viúva. E a Hashem diz, eu sou o teu Deus, ou seja, eu vou estar te vigiando. Que mais? Não amaldiçoar o surdo. E diante do cego não colocarás tropeço. Oh, Deus, eu sou Hashem. O que isso quer dizer? Não colocar tropeço diante do surdo, do cego, é que mesmo que uma pessoa não entenda o que você está falando, não amaldiçoar o surdo, uma pessoa que não entenda o que você está falando, você não deve amaldiçoar ela. Por exemplo, eu não vou vir aqui em Israel, vou ficar xingando qualquer pessoa em português, né? Porque a pessoa não entende que eu vou ficar também jogando maldições sobre ela. Também relacionados à fala, na Parashá de Kedoshim, nós é trazido a verá de Lashon Hará. E ela segue falando sobre as leis de relacionamento entre uma pessoa e o seu próximo. Ben Adan Lechaveró. Não guardar ódio, amar o próximo como a si mesmo,
Qual que foi que eu vi que é muito importante aqui? Não odiará no coração, repreenderás o companheiro. Então, nós vemos uma série de regras que são entendíveis por nossa mente e que devemos cumprir de igual maneira. Temos agora algumas outras regras relacionadas a misturas. Temos o Sha'atnes, que é a mistura de lã e linho. E temos a mistura de não misturar animais e não misturar o campo com dois tipos de semente. Dentro do judaísmo, não misturamos, aprendam isso, não misturamos coisas diferentes, quase nunca. Então, não mistura carne com leite, não mistura peixe com leite, não mistura lã com linho, não mistura dois tipos de semente. Então, é uma religião separada. Como é uma religião separada, separação é kadosh, o pirush, a interpretação da palavra kadosh é separado. Nós separamos todas as coisas. Iniciam-se também, na palavra de Kedoshim, as leis de Orlá, que são os anos iniciais de cada árvore, e a famosa lei sobre o Peot. Peot são os cantos do rosto, que algumas linhas judaicas deixam crescer. Não é uma regra obrigatória dentro do judaísmo, não é nem perto disso, nem perto de ser regra, mas é um costume que algumas linhas judaicas têm e mantêm e são permitido a elas procederem dessa maneira. A Parashá de Kedoshim, ela vem buscando muito fazer com que as pessoas elas passem a temer a Hashem. Então ela repete por inúmeras vezes: eu sou Hashem, eu sou Hashem que te do Egito, eu sou Hashem teu Deus, temereis meu nome, meus Shabbatot guardareis, e assim sucessivamente. Então é um paraxá que por meio da sua conduta ela visa o temor a Kadosh Baruch Hu. Esse temor ele é concebido, ele é alcançado muito pelas mitzvot que são Hukim, como nós dissemos no início do shiur. E temos aqui também na frase de Kedoshim uma frase muito bonita sobre os conversos, que é: como natural entre vós, será para vós o peregrino que habitar convosco, e o amarás como a ti mesmo, porque peregrino fostes na terra do Egito, eu sou Hashem, o vosso Deus. E ora, nem os faradim, nem os ashkenazim comem muito leite. O leite com peixe ninguém come. Laticínios com peixe há várias variantes, tá ok? Em geral não se come. Nem leite com peixe, nem carne com peixe. Misturadas juntas. Pode comer num prato e trocar de prato e comer na sequência carne e peixe. Sem problema algum. Leite Rabi, pode? Oi? Leite de coco, pode? Leite de coco? É. Leite de coco não tem problema nenhum. Pode usar sim, não tem problema.
Torá, na Parashá de Kedoshim, ela ressalta muito as questões maritais e de relacionamento. E ela diz que o principal motivo de Israel, dentro de Israel, não praticar essas averot, essas transgressões, é para que a terra não os vomitasse. Assim como fez com as outras nações. E também Israel teria a proteção, tem a proteção contra as moléstias que possam vir às nações que habitam aqui. Por exemplo, se disparar um surto de sarna aqui em Israel, as pessoas que são Shomer Mitzvot, que guardam a Torá, guardam as Mitzvot, estariam mais isentas dessas pragas do que as pessoas que não procedem de maneira correta. A Parashá, ela conclui com a terrível transgressão de feitiçaria. As transgressões de feitiçaria são passíveis de apedrejamento. Existiam, na época do Beit HaMikdash, 4 formas de penas capitais. Em geral, quase todas as averot apresentadas aqui nessa paraxá são penas capitais. Quais eram as formas de penas capitais? Primeiro, mais conhecida de todos, apedrejamento. Como era procedido? A pessoa passava por um julgamento durante um dia. Durante toda a noite, os rabinos tinham que fazer um julgamento, conversar, debater e tentar achar uma maneira de livrar a pessoa. Durante o dia, pela manhã, assim que saísse a aurora, se a pessoa foi encontrada culpada, ela era trazida diante de toda a população e era executada a pena. Apedrejamento era dado para ela uma bebida forte, como uma 51. Depois que ela ficava levemente embriagada, ela era colocada sobre um penhasco e empurrada de costa para que ela caísse de cabeça e quebrasse a nuca. Se essa pessoa permanecesse viva, era tirada sobre ela uma pedra muito grande, do tamanho do tórax, era tirada sobre ela e ela era apedrejada dessa maneira. Essa era a forma de punição do apedrejamento. Existia também estrangulamento. Estrangulamento era executado com um lençol, mais ou menos isso, enrolado, enforcado no pescoço, puxado. Essa pena era para os falsos profetas. Existia a Srifá. Srifá, que é a queima, que é ser queimado. Porém, quando falamos em ser queimado, nós imaginamos uma fogueira e a pessoa sendo queimada. Não é bem assim. A pena de Srifá era aplicada somente para as filhas do sumo sacerdote que cometessem adultério na casa de seus pais ou fora da casa de seus pais. Uma pessoa que comete uma Kohanim que cometesse adultério, a pena para ela era Srifá. Como procedia Srifá? Era colocado chumbo quente para derreter dentro de uma panela. Quando ele estava todo derretido, era aberta a boca da pessoa com o estilo de um alicate. Esse chumbo derretido era vertido dentro da boca da pessoa. Essa era a morte por Srifá. Então foi Srifá, queima, degolamento, apedrejamento, decapitação. Decapitação, todo mundo conhece essa pena, né? É cortar a cabeça. Então, essas eram as 4 formas de penas capitais executadas pelo Beit Din. Existia também dentro do Beit Din as penas que são de chicote, de indenização financeira. Então, nem todas as leis elas eram passíveis de pena capital, somente algumas mesmo. Rav, no período de Roma ali, quem exercia essas penas no caso de que Roma dominava, né? Mas havia os nossos sacerdotes. Acredito que vão surgir mais perguntas na medida com que forem estudadas nas comunidades.
Eu particularmente gosto do estilo chato das para-chotes, explicá-las como elas são. Tem uma pergunta, seu Eduardo? Não? Rabi? Rabino? Então, basicamente, essas são as duas para-chutes nossas dessa semana, que devem ser lidas no Shabat, Sugiro que as pessoas leiam nas sinagogas, leiam em suas comunidades em português e estudem entre si, tá ok? Que tem a possibilidade, deve fazê-lo. Rabi, o senhor está ouvindo? Na Parashá de Kedoshim nós saltamos essa parte, mas também fala sobre a barba, com qual não deve ser passado navalha, né? Sobre a barba. Essa navalha que não deve ser passada sobre a barba é sobre os cantos do rosto, que é onde o rosto faz quinas, né? Aqui na maçã do rosto, eu acho que chama aqui, tem quina. Aqui no maxilar tem 2 quinas. E aqui temos uma quinta quina. São os locais exclusivamente onde não pode passar uma navalha ao cortar o cabelo. Pode passar aparelho elétrico? Barbeador? Está dormindo, né? Qual a pergunta? Eu não estou ouvindo. Por que será? Pode passar, tirar barba com barbeador elétrico. Tentem, alguém escreve, por favor. A pergunta, porque eu não estou conseguindo escutar, por algum motivo. É aqui, viu, o problema, porque tentei colocar uma música aqui e não está saindo. Tem algum problema aqui. Enfim, pode ser tirada a barba com barbeador elétrico, não há problema nenhum, tá ok? Eduardo, se comprou um barbeadorzinho elétrico da Philips, pode mandar ver. Então, eu acredito que é isso para o show de hoje. Tem mais outra aqui. Capitais. Esse é a morte que Na verdade, Itzhak, a cada 7 anos, tá? Quem conta um conto aumenta um ponto. Tratado de Sanhedrin que fala que quando o Beit Din que decretava uma pena capital a cada 7 anos era considerado um Beit Din sanguinário. As penas capitais elas eram raras, dada a dificuldade de ocorrer, dada a severa dificuldade de ocorrer uma pena capital. Ela precisaria ser julgada por um Beit Din de 23 juízes, mínimo. Esse Beit Din tinha que ter uma maioria absoluta, né? Não é só maioria mais um, maioria mais alguns, metade mais alguns. Eu não lembro exato quantos era o número. Outra coisa que deveria ser atendido, por exemplo, uma pessoa, para ser levada à pena, ela deveria ter cometido na frente de 2 testemunhas que avisasse antes que levar ela para a pena. Então, por exemplo, eu estou para cometer estou para matar uma pessoa,
E aí os meus amigos falam, olha, se você matar ele, eu vou te dedurar no tribunal e você vai morrer. Ele, eu não tô nem aí, e vai e mata. Aí então esses testigos, eles levavam essa pessoa para o tribunal e testemunhavam contra ele. E aí essa pessoa ela passava por várias averiguações, tentando achar uma mentira ou uma falha de conexão entre os testemunhos para poder livrar a pessoa. Por quê? E se essa pessoa fosse inocente de alguma maneira, o assassinato, a morte pela mão de um tribunal, ele é irreparável. É melhor deixar uma pessoa impune, viva, e os céus que resolvam com ele, do que se decretar uma morte de uma pessoa, e essa pessoa ser uma pessoa justa e não ter merecido morrer. Irreparável, né? Na época do período romano, os judeus não tinham autoridade para execução, então quem executava eram os romanos, não eram os judeus. Perfeito, então eu vou concluir aqui a gravação do show da Paraxa da semana.